Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou estar resolvendo a P3 de Algelin 1 de 2017, tá? Todas as 16 questões. E reiterando, qualquer pessoa que tiver dúvida, tanto da resolução da prova quanto da matéria, pode vir falar comigo, me procurar, que eu vou estar disponível para ajudar com qualquer tipo de dúvida, tá bom? Então fiquem à vontade e espero que essa resolução seja útil para vocês. Então vamos começar pela questão 1. Eu vou ler o enunciado para vocês aqui. O enunciado diz o seguinte: sejam V um espaço vetorial de dimensão finita, S1 e S2 subespaços de V, e B1 e B2 bases de S1 e S2 respectivamente. Considere as seguintes afirmações. Afirmação 1. O conjunto V1 mais V2, tal que V1 pertence a B1 e V2 pertence a B2, é uma base de S1 mais S2. Afirmativa 2. Existe uma base de S1 intersecção S2 que contém o conjunto B1 intersecção B2. 3. Existe uma base de V que contém o conjunto B1 união B2. Então, para começar o exercício, eu anotei as informações mais importantes do enunciado aqui na lousa para a gente poder ficar acessando elas mais facilmente. Então, ele fala que existe o espaço V, os subespaços S1 que tem a base B1 e o subespaço S2 que tem a base B2. Começando pela afirmativa 1, ele fala que V1 mais V2 é base de S1 mais S2. Essa afirmativa é falsa, porque não necessariamente o que ela fala é verdade. Meio óbvio, né? Mas, assim, existem contra-exemplos que provam que essa afirmativa não é verdade 100% do tempo. Eu vou mostrar para vocês aqui, ó, resolvendo a 1, então. V1 mais V2 são dois vetores que pertencem, de fato, a S1 mais S2, porque o V1 vem de B1 e o V2 vem de B2. O B1 está no S1, o B2 está no S2, e os dois são subespaços de V. Então, o V1 mais o V2 pertence ao S1 mais S2. Só que qual o problema disso acontecer? V1 e V2, por serem de B1 e B2, não necessariamente, como eles vêm de bases diferentes, eles não necessariamente são independentes entre si. Ou seja, pode existir um caso onde V1 e V2 são dependentes entre si. Onde que isso aconteceria? No caso de S1 intersecção S2, ser diferente do vetor nulo de V. Porque assim, o vetor nulo de um espaço vetorial vai estar sempre presente nos subespaços desse espaço. Então o vetor nulo de V sempre vai estar no S1 e no S2. Então é sempre verdade que esse vetor vai estar aqui dentro. Mas vamos supor que essa intersecção entre S1 e S2 seja maior, tenha mais vetores do que só o vetor nulo. Então, no caso disso acontecer, pode existir o caso em que V1 e V2 são vetores linearmente dependentes entre si. São vetores que, por estarem em bases diferentes, não precisam ser independentes entre si. Então, eu vou escrever aqui que pode acontecer de V1 e V2 serem LD. Certo? Se os vetores V1 e V2 forem LD, eles não são capazes de formar uma base, especialmente uma base do S1 mais S2, porque afinal de contas, o V1 mais V2 pertence a essa soma dos subespaços. Se os dois são linearmente dependentes entre si, a soma deles também é. Então, por isso que a afirmativa 1 é falsa. Agora vamos fazer a 2. A 2 já é uma afirmativa que ela é sempre verdadeira. Ok? E agora eu vou provar por que ela é uma afirmativa verdadeira. É fato de que, como a base B1 está no S1 e a base B2 está no S2, a intersecção das bases pertence à intersecção dos subespaços. Isso é uma coisa de certa forma até natural de se pensar. Que a intersecção das bases está na intersecção dos subespaços, pertence à intersecção dos subespaços, porque cada base está num subespaço diferente. Ok?
Agora, assim, não tem muitas contas nem expressões para a gente escrever. Essa afirmativa é uma afirmativa mais interpretativa mesmo. Por quê? Se a gente for pensar, o que significa B1 intersecção B2? É o conjunto de todos os vetores que estão ao mesmo tempo em B1 e ao mesmo tempo em B2. Então, são todos aqueles vetores comuns a B1 e B2, certo? E daí o que acontece? Todos esses vetores estão dentro da intersecção. Daí, o que ele diz? Que existe uma base da intersecção que contém a intersecção das bases. Por quê? Se eu pegar esse conjunto de vetores comuns a B1 e B2 e somar eles com outros vetores de S1 mais S2, eu vou poder produzir uma base desse subespaço intersecção. Então é como se eu dissesse que os vetores, o conjunto de vetores de B1 intersecção B2 somado com um conjunto de outros vetores pertencentes a S1 intersecção S2, essa soma de conjuntos de vetores, ela pode me produzir um conjunto de vetores LI que seja base sim de S1 S2. Por isso que é verdade. Tipo, você pode arranjar essa combinação de forma a existir uma base de S1 mais S2. Agora eu vou resolver a terceira. Afirmativa. A terceira afirmativa também não necessariamente é verdadeira. Existem contra-exemplos que mostram que a afirmativa 3 é falsa. E os motivos são similares a da 1. Tipo, os mesmos argumentos que você usa para provar que a 3 é falsa são aqueles que você usou para provar que a 1 é falsa. E eu vou mostrar quais são eles. No caso da 3, o que acontece? Ele fala que a união de B1 com B2 automaticamente gera uma base de V. Eu vou dar um contra-exemplo para vocês, um contra-exemplo bastante real, assim, para vocês conseguirem visualizar o que de fato está acontecendo. Eu vou supor no caso em que eu estou trabalhando que o V é o R3, certo? O R3 ele tem 3 dimensões, né, definidas pelo eixo X, Y e Z. O que eu vou fazer é montar 2 subespaços vetoriais dentro do R3, cada um de dimensão 2. Todo mundo sabe que um subespaço de dimensão 2 dentro do R3 é o quê? Um plano. Então eu vou montar 2 planos, cada um com um sistema de bases dentro de si próprio, e mostrar que os vetores de uma base com a outra pode acabar gerando problema. Mas eu vou mostrar isso para vocês. Então eu vou montar aqui o meu plano, um primeiro plano, que é um plano vertical, tá bom, gente? Né? Vamos supor que, por exemplo, eu vou desenhar aqui do lado o sistema de eixos coordenados para vocês poderem visualizar o que está acontecendo um pouquinho melhor. Aqui eu tenho o eixo X, aqui o eixo Y e aqui o eixo Z. Eu vou ter aqui neste plano um sistema de bases. Né? Eu vou ter um sistema de bases, acho que eu vou desenhar aqui, vou desenhar em azul mesmo. Eu vou ter um sistema de bases, um vetor apontando na direção do eixo Z e um vetor apontando na direção do eixo X. Tá? Espero que esteja dando para vocês visualizarem. Esse vetor está na direção do X e esse vetor está na direção negativa de X. Esse está na direção do Z, perdão, e esse na direção negativa de X. Tá bom? Agora eu vou desenhar um outro plano. Um plano verde aqui. Tá? Que é um plano que estaria no plano XY. Esse daqui está no plano XZ e esse daqui no plano XY. Eu vou desenhar os vetores desse plano verde em verde. É mais fácil. Eu vou ter... Deixa eu aumentar ele um pouquinho aqui para caber o vetor. Eu vou ter um vetor apontando aqui na direção positiva do Y e outro vetor apontando na direção positiva do X, certo? Esses vetores em azulzinhos representariam a B1, enquanto esses vetores verdes representariam a B2, porque esse aqui é o S2 e esse aqui é o S1. Ok? Então, o que acontece? Deixa eu desenhar de vermelho aqui. Esses dois vetores, os dois apontam na direção de X.
Os dois apontam um no sentido negativo e um no sentido positivo. Vocês concordam que quando isso acontece, esses dois vetores eles são LD? Porque um é múltiplo do outro. Os dois apontam na mesma direção, só que com sinais trocados. Um é positivo, outro é negativo. Então, esses dois vetores são LD. São dois vetores LD. Então, o que acontece? Se eu fizer a união de B1 com B2, pode acontecer de existirem vetores LD no meio dessa união. Se existem vetores LD no meio de um conjunto de vetores, esse conjunto de vetores pode ser uma base? Não. Se tem vetores LD, não pode ser base. Então, não tem como B1 união B2 ser uma base de V. Por isso que a afirmativa 3 é falsa. Por causa desse exemplo, de existirem vetores LD na hora de você unir B1 com B2. Tá bom? E com isso a gente chega à conclusão de que a 1 e a 3 são falsas, só a 2 é verdadeira. E isso me dá a alternativa E. Tá bom? Que apenas a afirmação 2 é necessariamente verdadeira. Então, a resposta é a letra E.